compromisso para a videochamada para a equipe da pré-candidata às 9h30 da manhã, mas até o momento a pré-candidata ainda não acessou o nosso link para participar da entrevista. Roda a vinheta, então. Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Contudo, ele, o professor Marco Aurélio, está aqui conosco, não é? Que veio especialmente para poder participar desta entrevista com a pré-candidata ao governo de Pernambuco, Marília Reis, pelo Solidariedade. Não entrou, não é, professor Marco Aurélio? A gente já começa a avaliar. São muitos compromissos? Bom dia, professor. Bom dia, Ana. Bom dia novamente, né, ao ouvinte e ao espectador também da Rádio Cidade. É um prazer estar no Manhã Cidade. Lembrei, Ana, dos nossos tempos de debate cidade, né? A gente faz essa parceria. Muito bom, estava com saudade, né, de fazer essa parceria com você. Olha, gente, realmente, a gente mandou o link, você já explicou, a gente está inclusive esperando, né, que haja a resposta, né, eles aceitem o link e, obviamente, entrem no ar e a gente possa continuar a entrevista. Mas até lá, né, até essa definição, né, técnica, digamos assim, pensar aqui algumas questões, Ana, que esse embate que está sendo feito agora na pré-campanha, essa fase de pré-campanha está muito interessante, acirrada, e o mais interessante é o seguinte, Ana, ela é muito indefinida também. Observe que nós não temos nenhuma chapa completa ainda, definida completamente, as coisas ainda estão se arranjando e tem muita coisa para ocorrer. Mas a Marília Reis não deixa de ser, nesse momento, o fator novo da eleição, né? Em vez que ela entrou por último e realmente como candidata, ou pré-candidata, aliás, e ela realmente mexeu com o tabuleiro, né? Tem muitas coisas ocorrendo, partidos que estão se desgarrando da Frente Popular, e isso é um sinal de alerta, né, para a candidatura de Danilo Cabral. Então, a coisa está turva, mas ao mesmo tempo todo dia nós temos um avanço aí no tabuleiro, e essa eleição ela já está sendo bem interessante. Imagina então até o dia de 2 de outubro. E ela aparecia em pesquisas, né, vou colocar assim, sim, anteriores. Antes de anunciar, não é, a disputa ao governo de Pernambuco. Causou medo, né, de certa forma, nos outros pré-candidatos, não é? O fato da Marília mudar de partido, não é? Mudar de partido e anunciar que vai concorrer ao governo de Pernambuco? Olha, num primeiro momento, eu não sei se exatamente causou medo. Porque fizeram de tudo para que ela não viesse. Isso. Não é? Primeiro que realmente, em relação ao próprio partido dela, o PT, né, claramente o PT escolheu pela aliança com o PSB e isso passava pela declinação dela, ou seja, ela desistência dela. Isso já ocorreu em 2018, né, quando ela deixou de se candidatar na época porque Paulo Câmara era o candidato da Frente Popular e o PT se aliou ao projeto. Agora, de novo, embora o PT no último minuto disse que ela poderia se candidatar ao Senado, mas as convenções só ocorrem em agosto, então acho que ela ficou com receio dessa questão de ter a candidatura. Além do mais, o projeto dela é mais para o governo, né? Ela não quer tanto a discussão do Senado, ela deixou em segundo plano. Ela lidera os dois cenários, em várias pesquisas, mas assim, se os outros candidatos ficaram com medo, eu não sei, mas eu sei de uma coisa, ela mexe no tabuleiro porque mexeu com todo mundo, mexeu com a candidatura de Raquel Lira, que, como ela, é mulher, jovem também. É que Raquel seria a única, né? A única, né? Então mexeu com isso. Mexeu com a candidatura de Miguel porque Marília é metropolitana e Miguel precisa fazer o caminho do sertão para o mar. Então ele precisa ter mais espaço numa região que já está agora com o nome de Marília circulando. Não é bom também. Talvez Anderson Ferreira não tanto, porque como o Anderson está ligado ao grupo bolsonarista, hoje está no PL de Bolsonaro, o Anderson ele não perde com a entrada de Marília. Danilo perde, obviamente, porque ele precisa confirmar o Lula do lado dele. Aí ficou a questão fica a questão do Anderson. O Anderson talvez não tenha perdido, ao contrário, acho que até o Anderson se beneficiou com a entrada da Marília, porque mexeu na Frente Popular e pro Anderson não foi tão ruim, não. Muito bem, nós temos a informação de que a pré-candidata já está conosco neste momento, por meio de videochamada. Pode dividir tela aí, Jailson, por gentileza. Marília Reis, do Solidariedade, pré-candidata ao governo de Pernambuco. Seja bem-vinda à Rádio Cidade. Bom dia para você. E já que a gente já perdeu aí 5 minutos de conversa, eu
complemento no fim do nosso bate-papo. Já lhe pergunto, por que o desejo de disputar o governo de Pernambuco? Bom dia. Bom dia, Ana Rebeca. Bom dia, Marcos Aurélio. Vou tirar o fone porque está dando retorno aqui, para não ficar feito aquela moça do sanduíche. Bem, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, de a gente poder conversar com todo mundo que está assistindo, né, agora pela internet, mas também a todo mundo da região, de Caruaru, do entorno e de várias cidades do Agreste. É uma alegria a gente poder conversar sobre Pernambuco, conversar sobre o cenário, né? Estava aqui escutando os comentários de vocês sobre esse período de pré-campanha. É muito importante manter as pessoas informadas e saber quais são os posicionamentos de cada candidato. Bem, eu queria também iniciar saudando vários amigos, né, de Caruaru, o vereador Jorge Quintino, o ex-vereador e meu amigo Daniel Finizola. Queria mandar um abração também para Armandinho, que vai ser nosso candidato a deputado estadual, né, na nossa chapa aí de Caruaru, e há várias lideranças da região que estão conosco, estão nessa caminhada. Bem, Ana Rebeca, é uma pergunta que eu precisaria talvez do dia inteiro para responder, até porque foi uma preparação de uma vida inteira para esse momento, e principalmente um momento, como vocês vinham comentando, que precisou de costuras políticas, de atitudes que as pessoas não esperavam e que muita gente diz que foi muita coragem, mas na verdade eu fui movida por esse sentimento da necessidade que Pernambuco tem de mudar. Eu não estava enxergando como estratégicos os posicionamentos da oposição, como vem sido nos últimos tempos, e Pernambuco, principalmente o povo mais pobre, precisa mudar. Pernambuco é campeão de desemprego, quase 20% da população é desempregada no estado de Pernambuco. A gente precisa gerar emprego, gerar renda, interiorizar o desenvolvimento, precisa cuidar da infraestrutura para interiorizar esse desenvolvimento. E infraestrutura inclui estradas, inclui abastecimento de água, que Pernambuco não consegue dar conta de fazer essa água chegar na torneira das pessoas. É uma falta de vontade política enorme em resolver o problema. Além disso, a gente vê que a saúde está doente. Caruaru, por exemplo, é uma grande testemunha do descaso da saúde em Pernambuco. Além do Hospital da Mulher, que nunca saiu, o hospital regional está superlotado. Por quê? Porque não subdividiram as macro-regiões como deveria ser feito. Além disso, a gente vê que as pessoas ficam em cima de um TFD para cima e para baixo. Você chega na Ilha do Leite, no Recife, é uma tristeza, todo mundo do interior lá buscando tratamento. Por quê? Porque a rede especializada, 80% está no Recife, que só tem 40% da população, a região metropolitana. Então, é algo que precisa ser cuidado com muito carinho. Além disso, várias outras razões que eu tenho certeza que a gente vai conversar sobre elas ao longo da conversa. Isso, perfeito. Marília, eu já ia até te sugerir, né, para ficar com um fone de ouvido e o microfone na outra mão, porque tem esse certo retorno, a internet não ajuda muito e pode te atrapalhar. Bom, a gente sabe, não é, do teu desejo, não é? Teu nome sempre apareceu muito forte em todas as pesquisas, nos comentários, nas avaliações, enfim. Mesmo sem você anunciar ser pré-candidato ao governo de Pernambuco ou para qualquer outra função, seja para Senado, para o governo, para deputada federal. Mas aí o teu nome surge para o governo de Pernambuco, você muda de partido. A pergunta que eu faço, e aí o professor pode participar também, a partir de que momento essa sua decisão sai de um projeto pessoal ou realmente pelo fato de querer mudar situações no governo de Pernambuco por estarmos com o governo aí do PSB há tantos anos, né? É um projeto pessoal, Marília Reis quer muito estar sempre em destaque, ou é pelo fato de ninguém aguenta mais o que se está aí no governo, é preciso mudar, por isso não foi colocado à disposição? Professor, quer complementar? Não, eu vou passar para a próxima pergunta que vem depois dessa sua resposta, Marília. Eu fico contente com a pergunta da Ana. Ana Rebeca, veja bem, primeiro eu quero dizer que todo mundo precisa se dedicar pessoalmente a um projeto.
Quem disser que não faz isso é mentira. Não é? Você precisa ter uma dedicação pessoal. Eu dedico minha vida ao projeto de mudar Pernambuco, desde muito cedo, desde 23 anos que eu estou na vida pública, ou seja, não é algo que se constrói do dia para a noite. Agora, como você mesmo falou, na verdade você respondeu a minha pergunta, né? Você perguntou se era um projeto pessoal, eu digo, meu projeto pessoal é mudar Pernambuco, mas durante sua própria pergunta você já disse que eu lidero todas as pesquisas para todos os cargos em todos os cenários, ou seja, já está respondido. Não é um projeto só meu, é um projeto de uma boa parcela do povo de Pernambuco e que a gente agora conseguiu consolidar, né, consolidar essa liderança desse projeto. Porque o que é que acontece? As pessoas queriam votar, tinham a intenção de votar, mas não tinham como, porque eu não conseguia ser candidata diante dos acordos partidários que eram feitos. Agora não, agora a gente conseguiu consolidar essa candidatura e possibilitou a representação desse projeto, que não é meu, é de uma parcela importante, uma parcela grande do povo de Pernambuco. Se fosse para benefício pessoal, Ana Rebeca, e assim, repito, eu estou lhe respondendo, mas você já fez a pergunta respondendo, já dando a resposta. Se fosse um projeto pessoal, talvez eu fosse para o caminho mais fácil, talvez eu já tivesse ido lá me entender com o PSB, com meus adversários, a quem eu faço oposição há 8 anos, como queriam que eu fizesse. Vocês estavam comentando agora, antes de eu entrar no ar, queriam que eu fosse para o Senado lá. E eu queria responder até o professor que estava dizendo que achava que eu não tinha tido confiança e tudo mais. Veja bem, professor, eu não faço política desse jeito. Eu não fui porque eu sou oposição ao PSB. Eu sou contra o que o PSB faz em Pernambuco. E me juntar aos meus adversários seria uma falta de respeito ao Estado de Pernambuco, uma falta de respeito aos eleitores que confiam em mim, que têm esse respeito que vocês citaram, de pontuar em pesquisa, de estar conosco. Eu estaria faltando com respeito a essas pessoas. Então, eu não tinha o direito de fazer isso. Mas poderia ter optado por ser candidata a senadora em outra chapa. E aí? Isso aí não era mais fácil? Não seria isso aí não seria realmente personificar um projeto pessoal? Você abrir mão de mudar Pernambuco para ir para um projeto mais fácil para ter um cargo? Eu acho que isso sim. Eu tenho um histórico de sair da zona de conforto. Eu estou saindo da zona de conforto para um confronto que eu sei que vai ser duro, porque já sei o que enfrentei em 2020, e que agora a gente vai conseguir sim, está conseguindo fazer um diálogo, fazer uma aliança ampla, e é a chance que nós temos de mudar Pernambuco contra o PSB. Olha, deputada, eu tenho uma questão a respeito justamente das alianças, né? Recentemente o deputado André de Paula fez uma coletiva indicando que vai se candidatar ao Senado, não aceita a vice-governadoria lá na Frente Popular. Acompanham ele o Eduardo da Fonte do PP, acompanha também o Avante, Sebastião Oliveira do Avante, ou seja, está se formando um polo, um pool aí de partidos, um conjunto de partidos com o André de Paula. Minha pergunta é a seguinte: a senhora está em tratativas, está em conversa, como é que está a sua relação com, por exemplo, com o André de Paula, com o PSD, com o PP, se a senhora tem interesse de se organizar com esse grupo e trazê-los para a sua campanha e para a sua chapa também? É possível? Está certo? Ou não tem conversa sobre isso? Como é que está o panorama? Bem, eu sempre converso com diversos atores políticos, seja da oposição, seja dos que compõem a Frente Popular e que estão insatisfeitos. Eu sempre mantenho essas conversas. Acho que é a experiência do parlamento, né? A gente, quando eu tenho 14 anos de parlamento e minha formação é essa, do diálogo, de tentar agregar, de tentar unir. Então, nós temos conversado entre a oposição, é importante essa conversa, mas também com partidos que compõem ou compunham a Frente Popular. Eu acredito que nos próximos dias, até o final do mês, a gente vai ter muita novidade para acompanhar.
Bom, vamos falar sobre as propostas, não é? O plano de governo da Marília Reis para Pernambuco, e as mensagens vão chegando, professor Marco Aurélio. Vamos começar a perguntar, né? Senão os ouvintes ficam chateados. Bom dia, gostaria de perguntar à pré-candidata sobre o papel da Compesa e o que pretende fazer para melhorar o abastecimento de água. A gente cita aqui, Caruaru sofreu bastante há muito tempo, hoje está numa situação confortável, mas a gente tem a cidade de Tacaimbó, a gente tem a cidade de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, as que eu conheço, né? E que chega muito pra gente aqui de denúncias e reclamações. A Compesa ainda é um calo muito grande para qualquer gestão, Marília Reis. O pré-candidato ao governo, Miguel Coelho, já lançou até uma ideia de mudar o modelo de atuação da Compesa. Qual seria a sua atuação em relação à empresa? Bem, em primeiro lugar, é importante a gente dizer que essa questão da água, de não se resolver o problema da água em Pernambuco, é falta de vontade política. O que a gente precisa é de uma gestão eficiente. E a Compesa já passou por uma PPP que não deu certo. Ou seja, tem que ter uma revisão desse contrato, cobrar as metas estabelecidas, estabelecer as punições para a empresa que não cumpriu, e aí sim pensar numa mudança de modelo de gestão da Compesa, porque se dizia que a PPP era a solução para os problemas, e não foi. Então, vamos ter que fazer um estudo para saber a situação em que está o contrato, o que é que está sendo cumprido, o que é que foi descumprido, e isso a gente precisa estar a par, né, de toda essa situação jurídica e do que havia sido estabelecido para ver essa mudança. A questão é que o Estado precisa investir na Compesa. A gente sabe que a Compesa é uma empresa que tem como objetivo o desenvolvimento, não é o lucro. Ou seja, tem que investir para recuperar, até para uma nova PPP, até para uma nova parceria com a iniciativa privada, a Compesa tem que estar valorizada, tem que estar com a gestão em dia. Então, o Estado precisa ter capacidade de investir na Compesa para que a Compesa não seja extremamente deficitária como é hoje. Para você ter uma ideia, a média nacional de desperdício de água limpa é de 38%. Aqui em Pernambuco, além de a água não chegar na torneira das pessoas, a água se perde no meio do caminho, 52% da água é desperdiçada. Ou seja, tem que haver um plano de ação. Agora, o que não pode fazer é como o candidato do PSB tem feito. Pegou todas as promessas que não foram cumpridas ao longo desses anos, colocou dentro de um balaio e botou um nomezinho bonito e criado pelo marqueteiro chamado Pacto pela Água, para dizer que vai resolver os problemas. Pernambuco já sabe que ele não vai resolver os problemas, vai só prometer novamente e não vai cumprir. Mas nós temos esse compromisso, assim como a Reis teve o compromisso de eletrificar o estado inteiro, nós vamos terminar o nosso governo com Pernambuco todo com água na torneira. Uma outra mensagem. Pode ter certeza disso, independentemente do que precise ser feito. Uma outra mensagem que chega aqui do César. Bom dia, pergunte à pré-candidata o que ela tem de projeto para a segurança, porque os roubos estão demais. Pois é, ele citou um indicador, né, um tipo de crime que não tem sido considerado pelo Pacto pela Vida no sentido de promoção e de produtividade que deve ser adotado. O Pacto pela Vida é um programa que foi criado há 16 anos e não houve atualização durante esse período. Ou seja, nenhum programa social, nenhuma política pública pode ser adotada durante 16 anos sem nenhum tipo de atualização. Nós vamos rever o Pacto pela Vida, rever essa questão da gestão para resultados, para que haja, inclusive, uma formação continuada dos gestores nesse sentido, e, principalmente, nós vamos estabelecer uma política preventiva, porque tem que haver, sim, uma mão forte para prevenir, mas tem que haver uma mão amiga, uma mão forte para haver o policiamento ostensivo, para combater, e a mão amiga para prevenir. E também vamos, sem dúvida alguma, estabelecer um processo de parceria contínua com os municípios. Por exemplo, hoje o Estado recebe o recurso do SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública. Esse recurso é todo direcionado praticamente para as áreas meio, não chega na ponta. Nós temos o compromisso de enviar no mínimo 30% desse recurso SUSP para os municípios, para equipamentos das guardas municipais. Essa parceria com as guardas municipais vai ser
permanente, para que seja uma parceira da Polícia Militar no combate ao crime e também na questão da inteligência, do monitoramento. O investimento em tecnologia é essencial e, claro, a motivação da tropa, que não tem como a gente cuidar da segurança sem cuidar de quem dedica a vida a isso, que são os policiais, que precisam estar bem estimulados, precisam estar com salários justos, precisa acabar com essa questão das faixas salariais, que foi uma maneira que o governo encontrou de contratar principalmente os praças por um valor mais baixo. Então não é justo que isso aconteça e que a gente possa ter uma polícia, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, com autoestima elevada e com condições de trabalhar também. Além disso, nós temos o compromisso de que no nosso governo a Secretaria de Defesa Social vai ser conduzida por alguém da casa e não por alguém de fora, por exemplo, como há alguns anos nos governos do PSB, delegados da Polícia Federal. A gente precisa colocar pessoas que vão deixar um legado para o Estado, que vão estar ali como secretários, mas depois vão voltar para a ponta como antes. Então vão esperar, vão estar ali se dedicando para deixar um legado para o Estado de Pernambuco e também porque conhecem bem toda essa situação. Acredito que a SDS, a Secretaria de Defesa Social, precisa de uma reestruturação, de enxugar o que tem de gasto nas áreas meio para fazer esse gasto chegar até a ponta, porque aí é um investimento na segurança, e que a gente mude o modelo de gestão na segurança pública e reformule o Pacto pela Vida, que não tem dado mais certo. Perfeito. Marília, a gente vai para um intervalo, tá? Bem rápido. E a gente volta no próximo bloco, ainda conversando com você, pré-candidata ao governo de Pernambuco pelo Solidariedade, eu e com a participação do professor Marco Aurélio. Então, aguarda um pouquinho, a gente volta em instantes. Manhã Cidade. Daqui a pouco estaremos de volta com o Manhã Cidade. Apoio Ótica Asa Branca. Há 7 anos, cuidando da sua saúde visual com qualidade e responsabilidade. EcoSolen, energia solar. Entre em contato. 81 31 36 78 86. E Unicred Caruaru. O que é bom, a gente nunca esquece. Tem mais uma novidade chegando na Casa do Serralheiro. Confira a nova linha de lambri, rampa branco, usado para a produção de portões. E tudo com a qualidade e preço baixo que você já conhece. A Casa do Serralheiro fica na Avenida Leão Dourado, número 13A, no bairro São Francisco. Casa do Serralheiro, a casa do preço baixo. A Unicred voltou para Caruaru. A Princesa do Agreste agora tem uma unidade de negócios Unicred. Trouxemos de volta as melhores